E eu já quero convidar Jorge Peron, por favor, uma honra recebê-lo, para nos apresentar os dados devidamente compilados, não é, do ESG Firjan. Fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez, né? Parece que, na verdade, meu papel aqui também é agradar o público para poder voltar no que vem, né? Então, uma dos objetivos também é esse, ser convidado e lembrado para o ano que vem. Bom, alguma parte, né, dessa minha apresentação eu já adiantei, né, na minha primeira participação. Novamente agradecer, né, o convite que foi feito para a Federação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e que eu estou tendo a oportunidade de representar aqui, trazendo para vocês uma informação que é a primeira apresentação que eu faço, né, sobre o resultado da pesquisa fora do ambiente da Firjan. Nós lançamos essa pesquisa na semana passada, no dia 25, na quinta-feira da semana passada, exatamente há uma semana, num evento chamado Rio Construção Summit. Essa pesquisa já está disponível para download no site, a gente vai ter aqui o QR Code para conduzir vocês até o resultado da pesquisa. O que eu vou trazer para vocês aqui é uma degustação, né? São 4 resultados em que eu vou fazer um comentário. Então a minha apresentação é muito prática e objetiva, tem 6 slides, uma abertura, 4 resultados e um comentário final. Então promete ser muito, muito rápida. Eu estou enrolando aqui enquanto isso, hein? Vamos lá. Só não vou dançar, mas enquanto isso eu vou... Então, essa pesquisa, né, já vou adiantar algumas informações. É a terceira pesquisa que nós conduzimos. A Firjan começou a trabalhar com essa temática em 2020, ali no meio da pandemia. A diretoria e presidência da Firjan colocou, né, uma questão para as áreas técnicas, que era o seguinte: quais são os temas estratégicos para as empresas que elas precisam conhecer hoje para se desenvolver nos próximos 5 anos, né? E a diretoria, né, à época, junto conosco, nós organizamos 3 temas principais. O primeiro deles foi Lei Geral de Proteção de Dados, né? O segundo foi transformação digital e o terceiro eixo foi ESG. E aí coube, né, a mim a responsabilidade de organizar essas informações para que a gente pudesse comunicar adequadamente essas informações para a nossa base empresarial. E aí, a primeira conclusão que eu cheguei na época, a gente está falando de primeiro semestre de 2020, todo mundo muito envolvido ali, distraído com a pandemia. Então, a primeira conclusão que eu cheguei foi que a gente não conhecia, né? Nós não éramos o último nível de conhecimento sobre a ESG, que precisávamos nos aproximar de quem conhecia mais do que a gente, né, sobre esse assunto. Constituímos um grupo de trabalho empresarial composto originalmente por 10 grandes empresas, aí daqueles 4% que eu falei, né, com vocês. Né, a gente está falando de Petrobras, está falando de Vale, está falando da Ternium, está falando do Porto do Açu, né? Empresas Braskem, né? Então empresas desse porte, para aprender com elas o que elas conheciam e principalmente praticavam sobre ESG, porque no caso delas, a ESG já era estratégia de negócio, elas já reportavam, já utilizavam esse modelo na sua governança corporativa. Então, vamos aprender, né, com esses atores, né, o que eles estão fazendo para que a gente possa organizar essas informações e trabalhar essas informações para a nossa base empresarial. Fizemos isso de outubro de 2020 até setembro de 2021. Em setembro de 2021, nós lançamos a primeira pesquisa Firjan ESG, né? E efetivamente foi a primeira pesquisa sobre esse tema publicada no Brasil, né? Junto com essa pesquisa ela foi publicada dentro de uma publicação chamada Critérios e Métricas para a Indústria, ESG para a Indústria, e foi também a primeira publicação sobre esse tema no Brasil para o setor empresarial. E nós identificamos, né, que a gente não fazia sentido repetir essa pesquisa anualmente. Definimos que a frequência dessa pesquisa seria a cada 2 anos. Então lançamos 2021, 2023
e na semana passada a terceira edição dessa pesquisa em 2025. Já vou adiantar alguns pontos que está ali no primeiro slide, que são exatamente os nossos pontos de partida. Né? Quais são os pontos de partida dessa pesquisa? Primeira coisa, como eu falei, ESG é estratégia. Né? As empresas, o que nós aprendemos, né, com esses três ciclos, ESG é estratégia empresarial. ESG não é moda. Né? ESG deixou de ser uma condição para participar de um encadeamento produtivo ou para competir. É um pré-requisito para determinados mercados. Então, se eu quero, como foi falado, né, se eu quero atrair talentos e reter talentos, se eu quero acessar recursos num custo mais baixo, se eu quero me comunicar adequadamente com o meu público de interesse, seja ele a comunidade que cerca a minha atividade, seja ele os meus clientes, os meus investidores, eu tenho que saber, né, como bem foi falado anteriormente, eu tenho que... É só colocar no modo apresentação. Tá? Então, a gente está falando de acessar novos mercados, a gente está falando de atrair, né, talentos, reter talentos. Hoje, 40% da força de trabalho mundial é composto por millennials. Os millennials, pela primeira vez na história, os millennials receberam, né, dos baby boomers, né, um ativo da ordem de 24 trilhões de dólares que estão à disposição dos millennials para investimento. Essa transferência de riqueza entre gerações, pela primeira vez na história, acontece com esse volume. Né? Então, e qual é a característica dos millennials? Propósito. Primeira característica dos millennials foi um pouco do que a Luciane comentou, né? Como é que eu atraio esse público para que ele esteja, né, dentro da minha organização e trabalhe comigo os propósitos da minha organização? Então, para onde vão ser direcionados esses 24 trilhões de dólares com a cabeça dos millennials? Vai ser condicionado para negócios que eles consigam enxergar que estejam funcionando daqui a 30 anos e que tenham um propósito na sua estratégia. Né? A ESG definitivamente é uma agenda econômica, é uma agenda que atrai recurso, atrai investimento, né? Se comunica, né, com o público de interesse. Como eu falei, não é moda, né? Já é uma agenda estratégica, né, voltado para os modelos de negócio atuais e modelos de negócio futuro. Né? Está acabando meu repertório aqui. Tipo assim, eu sou bom, mas não abusa, né? Vamos lá. Poxa, na hora. Né? Então, a agenda é uma agenda ESG, é o novo modelo de gerenciamento de riscos, né? Foi uma coisa que eu comentei também. Né? É uma nova forma de se comunicar com o cliente, como foi falado anteriormente, esses clientes, acionistas, consumidores, colaboradores e etc. Então, cada vez mais eu tenho que provar aquilo que eu faço. Não é só falar aquilo que eu faço. O falar aquilo que eu faço me dá a oportunidade de praticar greenwashing, social washing, etc. Então, cada vez mais o ESG me exige falar aquilo que eu faço e demonstrar aquilo que eu faço. Né? E um ponto importante, né? Se eu não cuido adequadamente de aspectos sociais, ambientais e de governança, meu lucro não vem. Definitivamente, por ser uma agenda econômica, ESG está atrelado a resultado financeiro. Então, isso são pontos de partida para a nossa pesquisa. A pesquisa, como eu falei, ela teve por objetivo de compreender como é que essas práticas ambientais, sociais e de governança, né, elas acontecem de fato na indústria do estado do Rio de Janeiro. Foram 130 empresas que participaram desse processo. Ela ocorreu aí entre maio e julho desse ano. Né? E eu estou trazendo aqui 4 principais resultados, como eu falei, é uma degustação. Foram mais de 26 ou 27 perguntas que foram feitas. Eu estou trazendo o resultado de 4 delas, para que vocês tenham curiosidade de acessar a pesquisa, acessar lá nosso observatório e acessar os resultados completos da pesquisa. Primeiro conjunto de informações é sobre
como é que eu uso o ESG na minha organização? Então, 96% das empresas pesquisadas, elas disseram que usam ESG como uma ferramenta de gestão de risco. Usam ESG na própria atuação, dentro do meu modelo de governança. E quando a gente, na estrutura da nossa pesquisa, nós fizemos essa estratificação. 96% foi o resultado global. Né? Eu consigo aqui? 96% é o resultado global. Né? E aí eu fiz a estratificação. Se eu considerar só empresas nacionais, é 95%. Se eu considerar só as multinacionais, 100% das multinacionais aplicam ESG como, né, modelo de gestão. Ou seja, é papel de parede, já virou cultura organizacional. Micro e pequenas empresas, 93,5%, e médias e grandes empresas, 98%. Tá? E aí, quando a gente olha o resultado, 96% adotam na atuação da empresa, a gente vê aqui uma evolução em relação ao resultado, essa mesma pergunta do resultado de 2023, que era na faixa de 85%. Ou seja, ESG, além de não ser moda, ele tá evoluindo. Cada empresa estão descobrindo e se consolidando nessa direção. Quando a gente pergunta para as empresas, né, vocês adotam o ESG como uma ferramenta de gestão dos seus fornecedores e dos seus prestadores de serviço? Você aplica critérios e métricas ESG na seleção dos seus fornecedores e prestadores de serviço? 72%, ou seja, 7 em cada 10 empresas dizem que sim, eu adoto critérios e métricas quando eu vou contratar empresas para prestar serviço ou para me fornecer produtos. Novamente, 100% das multinacionais utilizam critérios e métricas ESG na seleção dos seus parceiros comerciais. Né? E aqui houve uma evolução no resultado global em relação a 2023, uma evolução discreta, mas crescente, se a gente olhar principalmente o resultado de 2021. Quando a gente olha especificamente por eixo, né, o eixo ambiental é o eixo que é mais adotado pelas empresas, quase 100%, né, quase a totalidade das empresas tem práticas de gestão ambiental, né, nos seus processos. E aí eu vou aqui, esse resultado mais extremo, mais denso, né, é que eu adoto na minha governança, eu adoto na minha atuação empresarial. Aqui o do meio, eu adoto na gestão dos meus fornecedores. E esse terceiro aqui, quais os critérios que mais impedem a contratação de um fornecedor, de um parceiro comercial? Então eu vejo aqui que o critério ambiental é o mais adotado como governança ambiental, então o eixo ambiental, até porque ele é muito regulado, né? Então ele exige, né, que eu tenha realmente práticas. Agora eu chamo a atenção exatamente para o eixo de governança, um crescimento muito significativo em relação à pesquisa de 2023, e o eixo de governança estava aqui perto dos 60%, e agora 9 em cada 10 empresas adotam a governança como, né, na sua atuação da empresa. E aqui o eixo que mais impede a contratação é o eixo social, relacionado principalmente a práticas de saúde e segurança do trabalho. Então, eu não consigo fornecedores e prestadores de serviço que atestem ou comprovem práticas de gestão de saúde e segurança do trabalho com seus colaboradores. Né? Então, isso é para pensar. Mais de 80% das empresas pesquisadas adotam os 3 eixos concomitantemente, né, o eixo ambiental, social e de governança. Quando a gente olha aqui, né, quando nós perguntamos para a empresa quais são os itens, né, mais importantes na sua opinião, na adoção, né, da sua governança corporativa, na adoção das suas práticas corporativas. E aqui nós listamos 27 itens, né, 27 critérios, e todos esses critérios, dependendo da cor, eles estão associados a um eixo. Né? O critério verde é o eixo ambiental, o critério azul é o social e o critério amarelo é o de governança. Então, dos 10 critérios mais adotados pelas empresas, 5
pertencem ao eixo de governança. Isso reforça aquela visão do amadurecimento do eixo de governança nas práticas corporativas, né? Então, critérios como adoção de código de éticas, adoção de cultura ou de regras de privacidade, proteção de dados e segurança da informação, adoção de programa de integridade e práticas anticorrupção, adoção de políticas e programas de antiassédio, né? E implementação de canais de denúncias internas, são os 5 critérios, 5 dos 10 critérios mais importantes, né, para as empresas que participaram dessa pesquisa. Todas essas informações estão lá na pesquisa, né? Apesar de que eu desde já autorizo a Luciane a compartilhar essa apresentação com quem quiser. Só peço para passar para o formato PDF, tá? Para a gente garantir a integridade da informação. Quando a gente pergunta para as empresas quais desafios vocês encontram no desenvolvimento da prática, das práticas ESG, né? Antes, né, na pesquisa de 2023, era conhecimento sobre o tema, né? E agora é recurso financeiro. Já que eu estou acelerando o desenvolvimento do ESG na minha organização, eu preciso cada vez mais de recurso para dar velocidade e materialidade para as ações que eu ainda preciso realizar. E o que chama a atenção nossa aqui é exatamente isso aqui, né? Segundo item, né, e muito perto ali do primeiro, é encontrar fornecedores e parceiros comerciais que cumpram critérios ESG. Ou seja, eu tenho a minha régua para, se você quiser fazer parte da minha lista de fornecedores e prestadores de serviço, você tem que cumprir esses critérios aqui. Eu não vou baixar essa minha guarda para você entrar. Você é que tem que se adequar para poder, né, participar desse meu grupo de fornecedores e prestadores de serviço. E segundo, né, as empresas, 46% das empresas está difícil encontrar parceiros que atendam esses meus critérios. Quando eu faço o recorte aqui das multinacionais, 76% das multinacionais reportam esse tipo de desafio, ou seja, de encontrar parceiros comerciais que tenham os mesmos compromissos que eu. Porque se eu estou cobrando do meu parceiro determinados critérios, são minimamente aquilo que eu pratico. Então o parceiro tem que ter uma sinergia, né, em termos de práticas junto comigo. Bom, considerações finais, né? Então, fortalecer reputação e acessar mercados são pontos apontados, né, por empresas de por que eu sigo nesse caminho, por que ESG faz sentido para mim. É porque eu reconheço que ESG é uma ferramenta que vai me ajudar, né, a fortalecer a minha reputação e imagem institucional e vai me fazer acessar mercados, vai aumentar a minha competitividade, vai atrair novos investimentos a partir do momento que eu demonstro com fatos e dados e relatórios para o mercado de que eu sou uma empresa de risco controlado ou de risco baixo, né? Eu vou ter a capacidade de melhorar a minha eficiência operacional a partir do momento que eu reduzo os meus riscos também em operações. Incorporar práticas ESG é uma realidade sem volta, é um caminho sem volta para as organizações, e a gente viu isso, né, principalmente nesse recorte de multinacionais. 4% dos CNPJs vão movimentar 96%, né, do mercado. É um caminho sem volta e é uma jornada que não é individual da empresa, ela é compartilhada. Porque a empresa ela tem que exercer, né, as multinacionais e grandes empresas, exercer o seu papel de influenciar e mobilizar e evoluir toda essa cadeia que depende dela, né? Mas compartilhar também com seus colaboradores, com seus clientes, com seus investidores e com a comunidade também que faz parte do entorno e compra, né, também os seus produtos. Governança foi um ponto de destaque em relação à pesquisa de 2023. Mostra o quanto esse eixo está amadurecendo, né? Espero que na sociedade, mas a empresa, como é um reflexo da sociedade, né, pode acelerar e exercer essa sua prática, né? Mas o eixo governança foi o que mais evoluiu em relação à pesquisa de 2023. E como eu falei, o papel das grandes corporações na ativação dessa agenda, principalmente na evolução da sua cadeia de valor, assumir definitivamente seu papel como um agente transformador, né,
da sua cadeia de valor, né, a partir do momento que ela define critérios e fornece recursos para que a sua cadeia de valor também evolua, né, é extremamente importante. A nossa pesquisa está disponível, como eu falei, esse QR Code é um QR Code que vai levar vocês lá, mas se vocês perderem o QR Code, só colocar, né, pesquisa Firjan ESG 2025, o primeiro link que vai aparecer é exatamente esse, né? Mas a pesquisa está disponível numa plataforma da Firjan chamada Observatório da Indústria, né? E ela tem, além desses resultados que eu trouxe, né, outras mais 20, talvez um pouco mais de 20 questões, né, além de considerações, análise e uma conclusão bem interessante. E é um material de consulta que a gente sente orgulho de ter produzido, principalmente Renato e Viviane, como eu falei, que foram as mentes, né, por trás dessa publicação. E, mais uma vez, agradeço, né, a oportunidade, né, e o palco que vocês ofereceram para que a gente compartilhasse o conteúdo com vocês. Fico à disposição para voltar outras vezes e trazer outras informações qualificadas. Muito obrigado, fiquem com Deus.